Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que o Senhor vos abençoe, que o seu Deus vos guarde, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes paz, entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição, e hoje, domingo 22 de dezembro, a lição 13, ela tem como título Encontro na Galileia. Jesus, após ele morrer e ressuscitar, que ele fez um encontro assim com várias mulheres, com vários discípulos, ele marcava um encontro lá no mar da Galileia, para que ele pudesse realmente dar mais instruções, para que todos pudessem realmente desenvolver o Evangelho, as boas novas. E o evangelista João, ao ele encerrar o capítulo 20, ele mostra um grande propósito desse livro, de despertar a fé, onde ali são registrados sinais e milagres de Jesus, para que todos pudessem crer que Jesus é o Cristo, é o Messias, e que ele havia morrido e ressuscitado realmente por todos nós. E já no capítulo 21, mostra as aparições de Jesus a seus discípulos e apontando para eles que haveria um grande encontro aqui na Galileia. Mas mesmo assim, esses discípulos, eles estavam assim aflitos, consternados pela perda da pessoa de Jesus, que estava com eles assim todos os dias. E eles achavam realmente que Jesus era realmente aquele Messias que iria protegê-los do jugo romano. E Jesus acaba marcando realmente ali no Mar da Galileia, para justamente isso, tirar as dúvidas e mostrar realmente às pessoas, aos discípulos, para que eles se fortalecessem nessa proclamação do Evangelho, para experimentarem esse Cristo ressuscitado, para que eles pudessem realmente se firmar a fé e nas orientações que ele passava a ele, através da graça de Deus, transformar as vidas daquelas pessoas, assim como ele também, nesse capítulo, mostra a grande transformação do apóstolo Pedro, que restaurou por completo justamente ali no Mar da Galileia. A narrativa da ressurreição de Jesus, nos 4 evangelhos, é uma das passagens assim, mais emocionantes e cheias de esperança de toda a Bíblia. É um momento assim de virada, onde a morte ela é vencida e a vida triunfa de forma gloriosa através realmente de Jesus. E nessas passagens nós somos levados ao túmulo vazio de Jesus, naquela manhã do primeiro dia da semana, um domingo. E Jesus ressurreto começa a aparecer para vários seguidores, E para cada seguidor ele dá um recado: não tem mais, ide anunciar a meus irmãos que eles devem ir a Galileia, lá é que eles me verão. Mateus 28:10. Aqui é uma mensagem de Jesus para esse grande encontro na Galileia com todos os discípulos. Mas infelizmente muitos não acreditaram na sua palavra, e tocaram as suas vidas normalmente como eles já vinham tocando. Mesmo que houvesse aparecido 3 vezes aos discípulos, eles continuaram naquela vida deles. Eles ficaram assim consternados, preocupados, com os últimos acontecimentos, desorientados quanto ao que eles deveriam fazer dali em diante, justamente pela perseguição de soldados romanos, deixava eles aflitos. Apesar da prova que lhes foi dada de que a ressurreição de seu mestre foi real,
aquela ideia tola de que eles iriam permanecer aqui no solo desse mundo pelo jugo romano, e aquelas ameaças de perseguições por parte dos líderes judaicos os deixavam com medo e intimidava todos eles. E como sempre, Pedro, né, tomando a dianteira, né, por ser um grande líder, né, de personalidade forte, propôs fazer o que antes eles faziam, né? Antes de ser discípulo, ele disse: sabe de uma coisa? Vamos pescar? Que está lá em João 21:3. Como é costume falar hoje assim, vamos tirar o estresse e vamos pescar, mais ou menos assim. E olhando no livro de João, no capítulo 21, notamos que Pedro não chamou os demais discípulos, né? Foram eles que se convidaram sozinhos e disseram que iriam com ele. E foram realmente com Pedro, foram eles que se ofereceram para acompanhar o Pedro. E dentre todos os discípulos, né, Pedro, ele possuía uma personalidade forte, né? Um homem realmente de firmeza e de bastante sim, poder, persuasão. Ele era um líder nato, né? E os seus companheiros sentiam-se seguros sob a sua liderança. E lembre, né, que Jesus havia programado esse grande encontro com eles ali no mar da Galileia. E os discípulos descrentes, né, porque Jesus não aparecia, passaram a noite assim tentando pescar. Mas nada, eles apanharam de peixe. Estava dificultoso para eles, que diz lá em João 21:3. E eles eram especialistas, eles eram pescadores já de profissão. E foi então que já no clarear da madrugada, diz lá João 21:4, onde que eles já podiam avistar a praia, e nela ao longe eles viam assim, um homem que ele parecia assim, aquecer-se perto assim, de uma fogueira, assim, né? Foi quando este homem estranho perguntou aos discípulos: filhos, tem aí alguma coisa para comer? Que está lá em João 21:4. E os discípulos, né, tristes por passar a noite sem pegar nada, perdida praticamente, responderam: não, senhor. João 21:5. Então, uma voz conhecida e de ordem aqueceu o coração daqueles discípulos, e eles sentiram a necessidade de obedecer o que este homem dava como única opção. Ou seja, jogar as redes para o outro lado do mar para poderem pegar peixes. E assim o resultado da obediência foi a gratificação recompensa de uma rede cheia de 153 grandes peixes, que fala lá em João 21:11. E assim, ao lançar a rede para o lado direito, que esse Senhor havia indicado, pegaram muitos peixes. Porém, nenhum discípulo teve a ousadia de perguntar quem era aquele homem, quem era aquele Senhor. Porque eles entendiam que ali houve um milagre. E João entendeu que era Jesus. E se voltou assim para Pedro, que estava no barco, e falou: olha, aquele homem é Jesus, aquele que deu as ordens para nós jogarmos as redes do outro lado direito, é Jesus. Imediatamente Pedro pulou na água assim, foi até a praia e abraçou o seu mestre Jesus. Normalmente, com pescadores bastante natos ali da região, os discípulos teriam capturado alguns peixes, mesmo que até fossem pequenos, teriam que ter pego algum.
No entanto, Jesus permitiu esse fracasso com pescadores para que eles se concentrassem, para que eles pudessem ser pescadores de homens, que essa é a finalidade que Jesus queria fazer deles. E assim, muitas vezes, os nossos fracassos em alguma coisa que nós fazemos e até dominamos, nos leva a buscar a ajuda divina. E Jesus, ao ajudar nessa pescaria esses discípulos, mostrou a eles que sempre seria amigo deles. E sempre, no momento que eles procurassem, ele estava pronto para orientá-los. E Jesus sempre estava cuidando deles sempre, das suas necessidades, das fraquezas, enquanto eles se dedicassem, se esforçassem para promover o seu ministério, a qual ele muito queria que fosse nesse mundo. Afinal, essa pescaria foi um aprendizado para essa caminhada realmente de pescar homens para boas novas, para o reino dos céus. É bastante significativo que nesse último encontro na Galileia, o Senhor tenha se fixado, direcionado a sua atenção para o discípulo Pedro, assim, em especial. Porque logo após a sua ressurreição, Jesus mencionou especificamente o nome de Pedro e o chamou, e agora ele dá um destaque novamente a ele, Pedro, fazendo que 3 perguntas cruciais sobre um assunto de extrema importância: o amor sincero de Pedro por ele. Bem antes de Jesus ser crucificado, quando ele estava pregando as boas novas, o seu mestre estava falando aos discípulos que seria crucificado. Ele já mencionava isso, né? E ele falava isso para verificar o amor deles por Jesus. E Pedro disse que daria a vida por Jesus e que jamais Jesus seria crucificado. Está lá em João 13:37. No entanto, apesar dessa promessa, Pedro e os outros discípulos fugiram no momento mais exato da prisão de Cristo, justamente para salvarem suas vidas, suas próprias vidas, achando que a causa de Cristo estava perdida. É o que os discípulos achavam naquele momento que soldados romanos prenderam a Jesus. E Jesus já havia predito que Pedro o negaria 3 vezes, e de fato ocorreu, como está lá em João 13:38. E pela cultura do Oriente Médio, na época, negar ou trair amigos era considerado extremamente vergonhoso. E Pedro sabia disto, e como discípulo de Jesus, conseguiu fazer isso, imagine. E assim, posterior, ele se arrependeu e chorou amargamente por esta falha. Consciente do peso desse sentimento em Pedro, Jesus chamou Pedro pelo seu nome completo: Simão, filho de João, você me ama? Está lá em João 21:16. E Jesus aqui usou o verbo grego agapao, que se refere ao amor incondicional de Deus. E de imediato Pedro respondeu com o verbo grego philéu, que muitas vezes expressa o amor assim de um amigo, de amizade. Bom, a resposta de Pedro concentrou-se na humildade, porque ele quis dizer que o amor dele nunca e jamais seria igual ao de Jesus. E como a memória de sua traição, a memória de Pedro que ele havia assim traído Jesus, sempre assombrava Pedro. E é provável que nesse momento o discípulo tenha usado essa palavra bem inferior ao amor do que o amor realmente de Jesus. O que nós observamos é que Pedro não estava seguro de que seu amor pelo seu Senhor fosse tão profundo quanto o amor dele, Jesus, por ele. E em sua resposta, Pedro demonstrou humildade, receptividade ao ensino,
qualidades que o tornariam apto para pastorear ovelhas, que está lá em João capítulo 21, versículo 16. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus disse que ninguém vai ao céu senão através dele. E quando você realmente aceita sinceramente a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo os estatutos e mandamentos, você ganha realmente sabedoria, você passa a ser uma pessoa de entendimento, que sabe manusear bem as Escrituras e não terá dificuldades alguma para entender bem as passagens bíblicas, porque o Espírito Santo começará a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo que se aproxima, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos assim verdadeiramente como Salvador e Senhor da nossa vida. Sabe que Jesus fará conosco? Ele nos levará para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. E porque você, meu amigo, estará no céu, você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.